Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, agora falar sobre a Era Vargas, né? Período que começa em 1930 e termina em 1945, né? Lógico que depois Vargas volta no período da redemocratização e se mata em 1953. Mas aqui o intuito dessa aula hoje é a gente falar, né, desse primeiro governo dele, durante esses 15 anos do primeiro mandato, tá? A era corresponde ao período em que Getúlio Vargas, né, que governou o Brasil em 3 momentos. Governo provisório, que é de 1930 a 34, o constitucional, que é de 34 a 37, e o Estado Novo, que é de 37 a 45, beleza? Lembrando que o fim dessa aliança, né, é o fim do período que é conhecido como o café com leite, né? A traição, assassinato, né? E o presidente Washington Luiz, né, que fazia parte dessas oligarquias também, apoiando o candidato Júlio Prestes, que eram da oligarquia do café, né? Isso é criada a Aliança Liberal, que com a intenção, né, de lançar a candidatura do Getúlio, né? Vamos lá. Em 1930, o governo provisório ele caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, gente, né? Pela eliminação de órgãos legislativos, né? Estadual, municipal e ausência de eleições, tá? Também foram criados alguns ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Também o Ministério da Educação e da Saúde. Ambos foram criados em 1930. Bom, essas medidas somadas, né, essas nomeações, né, esses interventores estaduais, né, eles provocaram um descontentamento de vários estados, né, em particular o estado de São Paulo, que pegou em armas contra Getúlio Vargas nesse período, né, num levante conhecido como a Revolução Constitucionalista, tá, gente? Anote isso aí, tá? Ao assumir, né, Vargas buscou atender às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Entre as primeiras medidas, o que ele destacou? A suspensão da Constituição de 1891, o fechamento do Legislativo e a nomeação de interventores para o Estado, beleza? Ou seja, após essa revolução, né, constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna, que ela vai sair somente em 1934, tá, gente? Havia também importantes mudanças dentro da política, como o voto feminino, ele se estabeleceu nesse período, tá? Estabeleceu-se no ensino primário também gratuito e obrigatório, e criou também a Justiça do Trabalho, beleza? A revolta constitucionalista ela vai acontecer em 1932. As causas: o afastamento, né, da oligarquia de São Paulo do poder, a nomeação do capital Pernambuco, né, de João Alberto Lins nessa intervenção, né, e esse movimento aí, gente, que é o MMDC, né, que foram as primeiras manifestações causadas, né, pela morte desses estudantes aí, ó, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Daí vem essa sigla aí, conhecida como MMDC, beleza? Aí vocês estão vendo aí as convocações da Assembleia, né? É uma charge de protesto, né? E aí começa a Constituição de 1934, galera. Como começa essa Constituição de 1934, né? É o governo constitucional de Vargas, né? Durante esse governo, gente, ocorre uma revolta comunista, né? A conhecida, né, como Intentona,
em oposição ao governo, né? O Partido Brasileiro Comunista, né, estava ligado desde 1927 e muitos dos seus membros, né, participaram da ANL, tá? Grava esse nomezinho aí, ANL, Aliança Nacional Libertadora, tá? No entanto, estava também, né, e seria extinta, e vários dos seus membros foram perseguidos, né? Alguns dos setores do PCdoB e da ANL, né? Tentaram tomar o poder através de armas e então tentaram articular a Intentona Comunista de 1935. Ela foi, né, presidida, né, por um cara bastante conhecido dentro da história, tá, gente? Luiz Carlos Prestes, tá? O marido de Olga Benário. Eu até recomendo vocês a ver esse filme da Olga, que vai retratar bem bacana essa história para vocês, tá? O golpe ele não se concretiza e a repressão ela foi muito forte, né? Incluiu torturas, prisões ilegais por parte da polícia política, né? Chefiada pelo Filinto Miller, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas 2 anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas alega que existia uma tentativa de golpe comunista, conhecido como Plano Queen, tá? Esse será o pretexto para o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições presidenciais, né? E a anulação da Constituição de 1934, né? Critérios dessa cidadania, né? Voto secreto, incluindo as mulheres, né? Mas excluiu os analfabetos, os mendigos, os militares, somente posto de sargento para cima, né? Os direitos trabalhistas, salário mínimo, jornada de 8 horas, proibição do trabalho de menores, né, de 14 anos, férias remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, beleza? Ou seja, o nacionalismo econômico também, né, que decidiu pela proteção das riquezas, beleza? E, na verdade, né, gente, esse plano ele foi realizado pelo então capitão, né, integralista, né, e aliado de Vargas, o Olímpio Mourão Filho, tá? E é utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio, tá? Inaugurado, né, até então, o Estado Novo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando o que é o estado de sítio, né? Vou explicar para vocês. O estado de sítio é um estado, né, uma exceção, né, que instaura como uma medida provisória, né, de proteção ao Estado. Ou seja, quando o Estado está sob uma determinada ameaça, né, como uma guerra, uma calamidade pública, né, qualquer algo dessa natureza que venha ameaçar, né, a ordem pública ou a integridade, né, o Estado ele declara uma emergência, ou seja, ele implica a suspensão dos exercícios dos direitos, liberdades e garantia, que é do cidadão comum, beleza? A integração, a ação integralista brasileira, né, AIB. Aí vocês estão vendo o Plínio Salgado, né, que ele era do grupo de empresários, defendia a classe média, os militares e a Igreja Católica também, tá, gente? O combate ao comunismo e ao liberalismo, o nacionalismo extremo, né? E um regime político ditatorial chefiado, né, por um líder capaz de impor a sua disciplina. A gente está falando, né, gente, de um comunismo, né? E aqui está vendo a aspiração ideológica dessa bandeira, né? Preciso nem dizer para vocês aí, vocês podem ficar à vontade e pesquisar na internet, tá? Beleza? Então vamos lá. Aliança Nacional Libertadora. Quem era o líder desse movimento? Luiz Carlos Prestes, tá? Governos que ele envolvia, né? Democratas, sindicalistas e socialistas também, tá, gente? E uma das correntes da ANL era o Partido Comunista, beleza? Principais propostas: nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, reforma agrária, né? A Intentona Comunista de 35 é uma repressão à Aliança Nacional Libertadora, tá, gente? Intentona Comunista, né? E ação contra Vargas. Por quê? Foi liderada por Prestes.
com o apoio dos estrangeiros, né? O seu fracasso ele desencadeou nessa perseguição e seus integrantes, né? Tanto ele quanto a esposa, a Olga, né? Foram entregues aos alemães, né? E a Olga vem morrer no campo de concentração, né? Lá na Alemanha, né? E foi um episódio muito conhecido. Mas a filha dela tá aí até hoje, a Anitta, né? Ela dá algumas palestras no FRJ. Quem quiser conhecer, muito bacana. Ela tem muita história bacana para contar pra gente. Beleza? E o plano Queen. O golpe de 1937, gente, né? O mandato de Vargas terminaria em 1938. Então a campanha eleitoral ocorria normalmente. Enquanto isso, Vargas prepara um golpe do Estado para a permanência na presidência. Ou seja, agora ele vai instaurar a ditadura no Brasil, que é conhecido como o Estado Novo, tá? E ele é lembrado, né, na história de maneira contraditória. Vamos lá. O Estado Novo ele é considerado um período mais repressivo e ditatorial da era de Vargas. Quando é proclamada a Constituição de 37, né, ao mesmo tempo é lembrado como uma época duradoura, onde os direitos trabalhistas foram criados, beleza? A nova Carta Magna, gente, extinguiu os partidos políticos, instituiu um regime corporativo, né? E vem acabar com a independência desses três poderes, né? Por ter sido inspirado na Constituição Polonesa de 1926. Essa Constituição ela ficou conhecida como a Constituição Polaca, tá, gente? E a partir de 37, né, Vargas vai impor a censura aos meios de comunicação, vai impedir, né, vai impedir, né, que as mídias divulgassem ou criassem qualquer imagem ruim, né, desse governo, né? E em 1938, né, indignados, né, com o rumo do centralismo que isso estava tomando, esse governo, né, a Ação Integralista Brasileira ela planeja um golpe, liderado por Plínio Salgado, né? E Gustavo Barroso também. Esses integralistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos e exilados, né, gente? O plano econômico de Getúlio Vargas ele vai se caracterizar por medidas nacionalistas, né? Vamos lá. Características dessa política: fechamento da Assembleia Legislativa, extinção dos partidos políticos e das eleições democratas e o fim do liberalismo. Beleza? Olha aí a propagandazinha do Vargas aí, ó, Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, né? Que a gente conhece hoje, né, como o horário do Brasil, das 7 da noite que a gente escuta no rádio, né? Essa criação aí da imagem de um bom pai, que o Vargas era conhecido como o pai dos pobres, né? Aí aqui, ó, uma divulgação aqui, ó, Brasília, 19 horas, todo mundo conhece esse bordão, né? E tem algumas imagens da divulgação, né? Conhecido como o pai dos pobres, e ele vinha falar pela gente, né? As comemorações trabalhistas, né? Da conquista do povo, né? E a música popular também dele, né? Que tinha canções, letras, tudo favorável à política e àquele momento, né? E no plano econômico, Vargas vai se caracterizar por medidas de nacionalização, né? Bem como fazia parte, né, do campo político dele, né? Abraçar o trabalhador, né? Mostrar aquela velha história, dá com uma mão, mas tira com a outra, né? E a concepção também da CLT, tá, gente? A CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas, nossa famosa carteira de trabalho, tá? No âmbito legislativo, né, ela vai estabelecer um código penal e esse código de processo penal também, beleza? Aí, aqui é a legislação do trabalho, né? No período em que Vargas ele tem começa a se alinhar, né, com os Estados Unidos até mesmo para poder participar da guerra, tá? No período em que Getúlio Vargas, Rio, São Paulo, atraíram muitos trabalhadores, o governo percebeu a força do operário
e elaborou uma política trabalhista que tinha duas funções: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer um domínio sobre o trabalhador, controlando seus sindicatos, ou seja, a greve era proibida, tá? A greve era extremamente proibida, beleza? E nesse período, várias leis trabalhistas foram criadas, mas não foram simples concessões do governo. Também são resultados de luta, tá? Aqui, ó, o corporativismo, vocês estão vendo aí a doutrina que prega que, né, maiores proporções, classe de Estado, e por sua vez a busca da cooperação entre patrão e empregado, né, coisa que a gente não vê. Isso é quase impossível de acontecer, né? E o peleguismo, né, que é o emprego sindical, era recolhido pelo governo e passado aos sindicatos. Em troca de quê, gente? Benefícios, né? E os dirigentes não entravam em choque com o governo e os patrões. Se tornava, né, leigo nessa história. Aí a carteira de trabalho dele, a primeira carteira de trabalho é do Getúlio Vargas, olha o número aí, ó, 0001, tá vendo aí? O salário mínimo criado, as leis em 1943, né? E a carteira que foi criada em 32, né? O intervencionismo estatal e nacionalismo. E as substituições das importações também, tá? Agora vamos falar de outra coisa. Incentivos dessa guerra, né? Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil toma uma decisão de se manter neutro diante desse conflito europeu, né? Só que, no entanto, o governo existia aqueles que eram a favor para apoiar o eixo e os que desejavam se aproximar do aliado, né? Ou seja, um queria ficar do lado dos Estados Unidos e o outro da Alemanha. Devido à pressão americana, né, Getúlio Vargas decide declarar guerra à Alemanha e posteriormente manda soldados para a Europa e cede uma base aérea para os americanos em Natal, onde é o Rio Grande do Norte, tá, gente? A galera foi benéfica, né, para a economia do país e Vargas procurou obter o máximo de vantagem desse conflito, né? Substituição das importações, né? Criação da Vale do Rio Doce, né? Criação da CSN, né? Que é a siderúrgica, Companhia do Aço, né? E aliança militar com os Estados Unidos, que é a concessão mediante o empréstimo e a transferência da tecnologia. E tem até uma curiosidade bem bacana em relação a essa guerra. Foi criado também o Zé Carioca, não tem aquele papagaiozinho, Zé Carioca? Então, ele foi criado, né, a pedido do presidente americano Roosevelt, pediu para que o Walt Disney criasse um personagem, né, caricato para o Brasil, e foi uma forma de das boas-vindas para o Brasil na guerra, né? E o fim da Era Vargas, né? A contradição entre a luta e uma ditadura, e via no regime sem democracia nenhuma, ele determinou o começo desse fim do Estado Novo, né? Vários intelectuais associados, né? Estudantes, ou até mesmo parte dos militares começaram a protestar abertamente contra o regime varguista, né? E em 45, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe da UDN, né, a União Democrática Nacional, sendo conduzido ao desterro, né, da sua cidade natal, São Borja, né, que fica lá no Rio Grande do Sul, né? E em 51 ele retornaria à presidência, né? Concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e nesse mandato, né, alcançado pelo voto popular, ele lança suas bases para a criação da Petrobras, tá, gente? Então Vargas suicidou-se no Palácio do Catete no dia 24 de agosto de 54, com um tiro no próprio peito, né? E o que vai acontecer, né? Sua carta testamento explica os motivos da sua decisão, né? Com uma frase bem célebre, bem conhecida, né? Uma frase chamada assim, ó, começa assim, ó: deixo a vida para entrar na história, né? E umas curiosidades para vocês sobre Getúlio Vargas também, né? Getúlio Vargas introduziu, né, o culto à personalidade aos líderes, né? Desfiles cívicos, né? Grandes concentrações que aclamavam e cantavam junto em corais, muitas das vezes, né, por Heitor Villa-Lobos, né?
Vargas também, ele ficou marcado pelas leis trabalhistas, a instituição do salário mínimo, né? A concretização das leis trabalhistas, que é a CLT, que a gente já falou aqui, né? E a semana de trabalho remunerado, né? Com trabalho de até 48 horas e férias remuneradas também, né? Aí o Vargas vai fazer o seu queremismo aqui, tá vendo, gente? Aí no slide. É o que? É um julgo contraditório. Ele apoiava, né? Mas queria estimular o movimento para que o povo viesse pedir a sua volta. Isso foi a insatisfação com a volta da redemocratização dele. Foi a insatisfação, porque ele se sentiu traído, né? Ele explica isso na carta dele. Vamos lá. Características gerais aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? E a gente vai terminando esse slide aqui com mais uma história para vocês da Era Vargas. Valeu? Um abraço, até a próxima.